Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Mika e no vídeo de hoje eu vim fazer uma TBR de 10 livros para sair da ressaca literária. Já comentei nos últimos vídeos aqui do canal, que já tá ficando até um pouco recorrente, o quanto eu estou passando por dificuldades nas minhas últimas leituras. Eu tenho lido muito pouco, para vocês terem uma ideia, eu só finalizei um livro até agora em agosto, então assim, gente, desespero muito grande, porque os livros eles não estão me prendendo, eu não tô conseguindo me conectar com as histórias. Isso acaba até influenciando negativamente nas experiências, porque às vezes eu acho que o livro não é bom, sendo que é eu que não estou boa o suficiente para o livro, mas eu quero mudar isso porque eu quero ler coisas gostosas, eu quero sair dessa ressaca e voltar nesse ritmo maravilhoso que eu estava há uns meses atrás. Por isso, eu fiz hoje uma TBR, uma lista de leituras com 10 livros que eu quero muito ler, livros que estão na minha lista de desejados há muito tempo e que eu espero que algum deles vai me ajudar a sair da ressaca literária. Então vamos comigo para falar sobre cada um desses livros. Eu espero muito que vocês gostem. Aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o like se você gostar desse vídeo, nos ajude a crescer dentro dessa plataforma e bora lá então para o vídeo de hoje. Antes de começar, quero dizer que hoje está muito nublado, então tá ficando bastante escura a iluminação em alguns momentos. Já peço de antemão desculpas por causa disso, né? Porém, se acontecer de ficar super escuro é porque tá realmente muito nublado hoje, mas é o que temos. Bora começar então com o primeiro livro dessa lista, que é O Amor nos Tempos dos Serial Killers. Confesso que esse livro aqui eu já comecei a ler e eu parei em 52%, porque foi um dos livros que não estava conseguindo me prender. Como é uma história que eu já tinha me interessado muito antes de ser lançada, eu já tinha gostado da capa e também fiquei um pouco curiosa a respeito da trama, eu não quero simplesmente abandonar, eu quero fazer um pouco mais de esforço para finalizar essa leitura, até mesmo para trazer um feedback para vocês, se vale ou não vale a pena, mas li até 52% e eu realmente não sei como cheguei nessa porcentagem, porque eu não tinha gostado muito da protagonista, apesar das temáticas serem interessantes, e ainda por cima estava meio que nesse clima esquisito com as leituras de não estarem me prendendo, então foi realmente um milagre ter passado mais da metade e eu pretendo realmente voltar. Esse livro conta a história da Phoebe, que é uma jovem apaixonada por serial killer, por true crime, tanto que esse é o tema da tese dela da pós-graduação. E ela se muda para Flórida para poder organizar a casa do pai dela, que faleceu recentemente. Ela e o irmão querem vender o imóvel, então eles estão fazendo todas as mudanças e arrumações necessárias. E é lá que ela conhece o vizinho dela, que é o Sam, e ela coloca na cabeça de que ele pode ser um serial killer, porque ele tem ali algumas atitudes que a fazem suspeitar dele. E aí ela começa a investigar ele, começa a ficar curiosa a respeito do que ele faz de verdade, então assim, ela vai criando muitas teorias a respeito do que é o Sam, do que ele faz e se ele realmente é um serial killer ou não. Eu disse pra vocês que eu não tinha me envolvido tanto assim com a personagem, porque eu achei ela um pouco chata no começo e principalmente rude. O fato dela ter essa suspeita faz com que ela acabe sendo ignorante, assim, sabe, em algumas colocações. Ela trata o vizinho dela nas primeiras interações muito rude, de forma bem grosseira. Eu não gostei muito disso porque me deu uma impressão um pouco negativa sobre ela, mas ao longo da história a gente vai entendendo um pouco mais a personagem, ela vai ficando mais agradável e a gente vai vendo que isso faz parte da personalidade dela também. Por esses motivos eu quero voltar à leitura, porque eu acho que a história foi ficando mais interessante ao longo dos capítulos. Então espero que nos próximos vídeos aqui no canal eu tenha pelo menos finalizado esse livro, porque metade dele já foi. Outro livro que eu comecei também e deixei meio que em pausa foi Riot House. Ele é um new adult escolar, então ele traz ali personagens que estão na fase da escola. A mocinha é filha de um general de guerra e ela vive constantemente se mudando com o seu pai, até que ele acaba mandando para os Estados Unidos para estudar nessa escola nova, que é uma escola de elite, para pessoas muito ricas e muito importantes, e é lá que ela vai conhecer os garotos que vivem na Riot House. Esses garotos são extremamente populares, cada um tem uma personalidade
personagem diferente, mas é o Rain Jacob que vai chamar a atenção dela. O Rain, ele é muito frio e muito misterioso e ele fica totalmente obcecado pela mocinha porque ele acha que ela é ingênua e ele quer quebrar isso nela, ele quer corrompê-la. Só que as aparências enganam aqui, então ela esconde mais do que ela realmente mostra. E assim a gente vai acompanhar um pouco dessa dinâmica, né, desses dois personagens aí no âmbito escolar. Eu encontrei esse livro quando eu tava procurando indicações de bully romance para fazer para vocês, e eu encontrei essa história. Eu não sei se é um bully romance, porque até onde eu li não tinha nada nesse teor, mas é um livro de New Adult, né, que traz essa vibe aí de romances um pouco mais complexos, com personagens que têm atitudes que a gente pode não gostar. É a vibe que eu gosto de ler, por isso que eu quero muito voltar a fazer essa leitura, né, e no final dizer para vocês se vale ou não vale a experiência, já que eu nunca vi ninguém comentando, eu nunca vi essa capa, nem no Instagram da gringa, eu acho que eu nunca vi ninguém falando desse livro. Se você conhece, se você já ouviu falar de Riot House, comenta aqui abaixo o que você acha sobre essa história. Todos os caminhos me levam a você, da Mariana Zapata. É um livro que eu quero muito ler desde que ele foi lançado, porque faz meses que eu não leio nada da Mariana, e a última experiência que eu tive com ela não foi tão legal assim, eu acabei me decepcionando um pouco, então eu tava com muita saudade da escrita dessa autora. Eu acho que eu tô precisando de um slow burn bem denso, bem grande, sabe? Que eu vou ler aos poucos, mas que me vai deixar totalmente presa, e pra mim somente a Mariana consegue fazer isso. Eu não sei muito bem sobre o que é a história de Todos os Caminhos Me Levam a Você, mas pelo que eu entendi, a mocinha, ela perdeu alguém importante, ela sofreu uma perda, uma decepção, e ela se muda pra uma casa nas montanhas pra se curar, pra ter esse tempo pra ela, e é lá que ela vai se envolver com o dono da propriedade da casa que ela alugou. Eles meio que são vizinhos ali, e ela vai começar a observá-lo e o romance entre eles vai se desenrolar. Eu não sei se esse livro é muito focado no romance, porque tem livros da Mariana que alguns são focados mais no desenvolvimento pessoal da mocinha, então às vezes não tem tanto do romance assim, mas eu espero que tenha, porque eu tô precisando, sabe? Eu quero algo que seja realmente arrebatador, igual os livros que eu mais gosto dela. Coloquei um livro aqui que tava há muito tempo na minha lista, na verdade ele tava no meu Kindle, eu já tinha baixado ele, mas eu confesso que eu baixo tantos livros, gente, que eu acabo esquecendo que eles existem. Mas eu vi que recentemente uma amiga leu o livro e ela simplesmente favoritou, e assim, eu já tive que colocar na minha lista de possíveis leituras, que é Contractual Obligations, que é um livro de romance, de casamento, de conveniência. Eu amo, é a minha tropa literária favorita, eu acho que de todas é a que eu mais gosto de ler. Eu adoro essa dinâmica de convivência, de personagens que acabam se apaixonando já estando casados, eu acho isso muito legal. Mas aqui é um pouco diferente, porque a personagem vai estar casada durante 5 anos com uma pessoa, só que 4 anos se passam e a relação deles não melhorou absolutamente nada. Pelo que eu entendi, na verdade, eles mal convivem, então ela tá ali ansiosa para o último ano desse casamento, para ela poder ter o divórcio e, enfim, a liberdade dela. Só que aí vai surgir o pai do marido dela, e eles precisam fingir pro pai dele que o relacionamento deles é muito bom, que é muito maravilhoso, então ela acaba tendo que se encontrar com o marido, o dito cujo, e eles vão ter que começar a conviver nesse momento. E é a partir disso, então, que eles acabam se aproximando e realmente se apaixonando. Apesar de ter os clichês que eu tanto amo, ele foge um pouco dos clichês do casamento de conveniência, e eu acho que a autora entrega uma história bem argumentada, eu espero pelo menos, né? E fiquei muito animada porque essa minha amiga favoritou, e para ela favoritar um livro, gente, é muito difícil, então também vai ser provavelmente uma das minhas próximas leituras. Toda Chance Tem Chá é uma cozy fantasy que também entrou nessa lista de TBR, porque eu tô nessa vibe de fantasias aconchegantes. Eu quero fazer um vídeo para vocês somente com indicações desse tipo de livro, e eu preciso ler mais, então por isso que eu coloquei esse livro aqui, e ele super me chamou a atenção. Para quem não sabe, cozy fantasy são fantasias aconchegantes, são histórias que trazem esse apelo, que sejam mais fofas, mais leves, que não tenha tantas reviravoltas, mas que entreguem personagens carismáticos que no final da leitura você vai dizer, nossa, que quentinho no coração. E aqui nós temos duas personagens, uma é uma guerreira e a outra é uma maga. Elas estão cansadas da vida delas, elas querem sossegar, ir para um lugar tranquilo e abrir uma loja de chás. E é justamente isso que a gente vai acompanhar nessa historinha. Então tô bem animada também para fazer essa leitura. Eu acho que livros assim são ótimos para quando a gente tá na ressaca literária, porque eu acho que
que a gente tem que ir mais pelo conforto, sabe? E eu tenho certeza que esse livro vai me causar essa mesma sensação. Eu tô sentindo essa vibração boa, então eu espero que isso realmente aconteça. Falei que estava um pouco saturada de livros de romance e de hóquei, mas eu confesso que, apesar disso, eu continuo lendo, eu continuo me interessando por esse tipo de história. Mas Unsteered me chamou a atenção porque, além de ter esse clichê do jogador de hóquei e da patinadora de gelo, a gente tem um drama à parte. Nessa história nós vamos acompanhar um jogador de hóquei que sofre um acidente e depois disso ele começa a sofrer com episódios de ataques de pânico, de ansiedade, e uma mocinha que basicamente carrega o mundo nas costas. Ela precisa cuidar dos seus irmãos mais novos, ela é a adulta responsável, então ela tem ali todas as questões, né, de ter um lar disfuncional, e por causa disso ela tem atitudes muito problemáticas, ela tem uma péssima reputação na universidade e o caminho dos dois vão se cruzar. Eles meio que vão se apoiar muito um no outro por causa dos traumas que ambos carregam. Então, mesmo que seja um romance clichê de faculdade, ele também entrega uma carga dramática que faz ele ser diferente. E eu fiquei muito envolvida com a sinopse, com a capa, com a apresentação dos personagens. Espero muito também poder fazer essa leitura e espero que ele me ajude também a sair dessa ressaca literária. Ferindo o Coração Férico também entrou nessa lista e eu disse pra vocês que estava cansada, né, dessa temática, mas eu confesso que eu fico muito envolvida com o romance, com a construção do romance na história em si. Mesmo que me irrite alguns clichês sobre féricos, sobre fadas e etc., eu ainda gosto de ver a construção do universo e também do romance. E aqui me chamou muita atenção porque nós temos duas personagens que são irmãs e elas são escolhidas para se casarem com os futuros reis fais do reino em que elas vivem. Elas então vão para esse reino para poder conhecer os seus futuros maridos, só que a irmã dela sofre um acidente, alguma coisa acontece e ela não vai poder se casar com o rei e ela acaba então tendo que trocar de lugar com a irmã dela. E assim então a autora vai desenvolver essa dança sensual entre esses dois personagens que vão se ver casados. Então, mesmo que seja sobre féricos, ainda tem todos os clichês que eu gosto em uma fantasia. Tem bastante romance, tem bastante sensualidade, tem personagens que são misteriosos, tem mocinhas que não vão aceitar merda de ninguém, então eles vão bater de frente. É meio que um anime to lovers. Eu tô bem animada pra fazer essa leitura. Só vi comentários positivos e, se eu não me engano, esse livro tá sendo lançado agora pela Cabana Vermelha. Não sei se já lançaram, se já tá disponível no Kindle Unlimited, mas eu sei que ele vai ser lançado e vou fazer essa leitura e depois eu volto pra dizer aqui se vale ou não vale a pena vocês lerem ele também. Antes Ódio do que Nada, da Chloe Liese, também era um livro que eu queria muito ler. Desde que eu li o primeiro livro dessa série, eu já tava assim louca pelo segundo. Não vi a hora da editora lançar e graças a Deus eles lançaram. Então também vai ser uma das minhas próximas leituras. Aqui os personagens, eles se odeiam desde a infância. Eles têm ali uma certa implicância um com o outro. E aí depois de anos, eles se reencontram novamente e o mocinho vai tentar mudar um pouco a forma como a mocinha enxerga ele. Acontece que essa personagem, ela vem de um relacionamento extremamente abusivo, um relacionamento muito conturbado, então a autora também vai trabalhar isso ao longo da história. E eu gostei muito da escrita da Chloe porque, apesar das capas serem super fofas, o livro dela é extremamente quente, com muitas cenas quentes de dar água na boca, personagens que são extremamente cativantes, que você shippa, que você gosta de acompanhar. Então eu tenho certeza que eu vou amar esse livro. Não foi à toa que eu adorei o primeiro, se tornou um dos meus favoritos e recomendo muito. Se você não conhece a escrita dessa autora, leiam, vocês vão adorar, principalmente para os fãs de Os Números do Amor, da Ellen Huang. Eu acho que assim, os livros dessa mulher são perfeitamente parecidos. O penúltimo livro dessa lista é Amar e Reformar, da Lauren Escher, que é um livro que eu quero muito ler. Faz tempo que ele tá na minha lista, antes mesmo de ter sido lançado aqui. E é uma história que traz uma personagem que é arquiteta e um mocinho que é empreiteiro. Eles não se gostam, eles se conhecem, mas não se gostam. Só que eles vão ter que trabalhar juntos em um projeto para reformar uma casa. E é aquela coisa, né, gente? A convivência, o dia a dia vai mudar muito a forma como eles veem um ao outro e eles vão acabar se apaixonando. Do jeito que eu conheço essa história da Lauren, eu sei que eu vou me apaixonar, que eu sei que eu vou gostar dos personagens. O mocinho, ele é aquele grumpy, é aquele personagem que é mais rabugento, então eu sei que eu vou ficar totalmente envolvida com essa história e não vejo a hora de lê-la. Vi também super comentários positivos e eu confesso que eu quero ler esse livro porque eu quero ler também o segundo dessa série, que já
já me chamou a atenção de cara na sinopse. Então, assim, tem muitos comentários positivos e eu não vejo a hora de ler essa história. E o último livro dessa lista pra gente finalizar é Mile High, ou é Mile High, não sei como se diz, da Liz Stoneford, que vai ser lançado agora por alguma editora, não lembro qual, mas eu vou deixar aqui a capinha pra vocês verem. Essa autora também tá na minha lista há muito tempo, eu tenho muitas amigas que já leram, que recomendam, eu não sei por que eu ainda não li, eu acho que é mais por, enfim, outras coisas vão surgindo, a gente vai lendo e acaba se esquecendo, mas é uma história, uma série, na verdade, que eu sempre tive muito interesse em conhecer. Também é uma história que traz um personagem que joga hóquei, só que ele vai se envolver com uma comissária de bordo, que é a comissária que trabalha no avião que ele pega para os jogos, tipo o avião da empresa dos jogadores. Então, ele meio que vai se envolver com ela, e assim, é uma relação de gato e sapato, porque eles vivem se implicando. Ela não gosta muito desse lado mulherengo dele, então ela tá sempre batendo de frente, e ele gosta de implicar ela por causa disso, porque ele tem esse desejo por ela também. Vamos ver essa relação com muitas faíscas. Tô bem animada para essa leitura, nunca li nada dessa autora, tô com muitas expectativas positivas e espero também que seja um livro que me ajude muito a sair da ressaca literária. E é isso, gente, essa é a lista dos 10 livros para sair da ressaca literária. Espero muito que eles me ajudem, não sei se eu esqueci algum, espero que não, mas de toda forma, essas serão as minhas próximas leituras. Normalmente eu não faço TBR, porque eu sou geminiana, então assim, quando eu falo vou ler esse livro, no final eu acabo lendo outro, porque eu não gosto de seguir minhas próprias regras, minhas próprias decisões, mas eu vou tentar seguir fielmente essa lista para ler pelo menos algum desses livros aqui, e nos próximos vídeos do canal eu vou voltar para dizer para vocês como foram essas leituras, né? Aquelas que eu tiver finalizado e, claro, aquelas que eu tiver gostado. Se você conhece algum desses livros e quiser comentar o que você achou dessas escolhas, você acha que eu vou sair da ressaca literária, você acha que eu fiz uma boa decisão, deixa aqui nos comentários. A gente então se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau!